Oi gente, meu nome é Lucrécia, eu sou psicopedagoga da clínica. O assunto que nós vamos tratar essa semana é sobre a disfunção executiva na vida do adulto. Essa disfunção se caracteriza pelo fato da pessoa aprender, mas não conseguir executar aquilo que ela aprendeu. Geralmente são aquelas pessoas em que se diz, né? Ele tem uma ótima capacidade de aprender, ele entendeu tudo, mas na hora de executar, não consegue executar ou executa muito mal. Geralmente, esses quadros de disfunção executiva podem estar associados à dificuldade de aprendizagem, né? Ou um quadro de dificuldade de aprendizagem, ou a um transtorno emocional. Quando há essa situação, é interessante, é importante que sejam encaminhados para um acompanhamento com um profissional especializado, como por exemplo, neurologista, o psiquiatra, um psicólogo. Mas há casos também de disfunção executiva em que é uma situação momentânea, é um momento em que a pessoa está vivendo e que ela apresenta uma disfunção executiva. Para deixar mais claro, funções executivas são algumas capacidades que nós precisamos ter para executar bem, como por exemplo, um tempo de atenção considerável, a memória adequada, saber planejar, saber organizar. Então, isso tudo nos ajuda a sermos mais eficientes, mais competentes diante da exigência, da demanda que nós estamos sendo submetidos. Então, há algumas situações, como por exemplo, um momento de estresse ou um momento de problema emocional, que pode impactar, né, e que pode gerar essa disfunção executiva. Quais são as queixas mais recorrentes? A pessoa geralmente vem com a seguinte queixa: antes eu conseguia lembrar de tudo, agora um monte de coisa que eu fazia antes, que eu realizava sem pensar, e agora eu preciso de um esforço mental maior, eu estou esquecendo um monte de coisa que eu já sabia antes, ou às vezes ele não consegue manter a atenção muito tempo sobre aquela atividade que era fácil para ele. Então, ou ele acha que ele já aprendeu aquilo ali, mas demora mais tempo, executa mal, precisa da ajuda de outras pessoas para realizar as tarefas. Então, tudo isso tem a ver com disfunção executiva. Existem algumas estratégias que podem auxiliar bastante, como por exemplo, para a memória. O uso dos post-its, eles ajudam muito, principalmente são aquelas folhinhas coloridas que a gente vai afixando em vários pontos da casa, e elas servem como pistas para nos ajudar quando há uma dificuldade de memória. Não que a pessoa coloque todas as informações ali, mas que ele coloque pistas para que ele se lembre daquilo que ele está esquecendo com frequência. Uma outra coisa também, quando a gente precisa de lembrar de nome de dados, para trabalho, né, para estudos, a gente associar aquela informação com algo que é significativo para a gente. Então, por exemplo, se você precisa de guardar números, precisa de guardar nomes, vamos colocar um exemplo de uma pessoa que gosta muito de história. Ele associa isso com fatos históricos, com personagens da história, com datas da história, ou então você associa isso com informações que são significativas para o seu mundo mesmo, para as suas questões mais pessoais. Para aquelas pessoas que têm dificuldade no controle inibitório, são pessoas muito impulsivas, e geralmente executa mal por isso, né? Ele não para e pensa, ele já vai fazendo, e aí quando vê ele errou, ele vai lá e faz de novo. E essas pessoas impulsivas, geralmente o que elas fazem, né? Na hora que a gente pede para poder fazer uma atividade mais relaxante, eles querem fazer alguma coisa que
agitado e que eles precisam fazer tudo rápido, tudo correndo. Então, a gente geralmente sugere alguns jogos, escolher alguns jogos no celular que eles não sejam jogos muito agitados. Então, aquele jogo que você fica olhando para a imagem, para a tela ali, tem que parar, pensar no que fazer, analisa bem, depois executa. Então você faz um treinamento dessa habilidade de parar e pensar, mas com uma coisa mais lúdica. Uma outra estratégia importante também é para aquelas pessoas que têm dificuldade em se organizar, né? Às vezes tem ideias brilhantes, eles sabem muita coisa, na hora de executar ele faz uma confusão, ele não consegue entender qual é o passo a passo. Então uma dica que a gente dá é falar com alguém sobre como que você vai executar isso, anotar, pensar, fazer planejamento, olhar lá as possibilidades. Se eu fizer isso, qual a consequência? Então, treinar isso. Parece que é uma coisa assim, que a gente pensa assim, eu vou entender isso, tomar consciência disso, vou mudar a minha vida. Tem coisas que precisam de ser treinadas para o nosso cérebro ele modificar, para que haja essa neuroplasticidade, nosso cérebro modifica a forma como nós reagimos com as nossas execuções relacionadas à cognição mesmo. Bom, eu espero que as dicas tenham sido úteis. Em breve teremos uma live para falarmos sobre esse assunto e o convite que fica é que acompanhe as nossas postagens.